Fala, turma, bom dia. Estão me ouvindo aí? Estão me vendo? Tudo bem? Sim, tudo certo. Não sei se o som tá bom. Eu estou numa sala aqui do lado da clínica na faculdade hoje. Se tiver bom, vocês mandam um joinha aí, então. Eu estou paramentado, eu estava na clínica ali na faculdade. Tudo certo? Deixa eu abrir a caixinha de... Vamos fazer o seguinte, o que eu pensei da gente fazer um bate-papo. Quem quiser perguntar qualquer coisa, abre o microfone, fica à vontade, né? Não precisa de nenhuma timidez, não. Vamos. A ideia é a gente bater papo e conversar um pouquinho. Eu queria entrar no tema como consultor científico do sistema ARCS, da FGM, diversas vezes não passa 2 dias sem eu receber um contato, uma ligação ou um pedido de ajuda, ou de colegas, ou do pessoal que trabalha né, os vendedores da FGM, em dúvidas em relação à seleção de transmucoso. E então, assim que eu acho que é uma oportunidade bacana para a gente tirar algumas dúvidas sobre essa etapa, como que ela funciona, como que eu vejo, como eu trato esse tema, sabe? Eu acho que pelo número de demanda, de dúvidas que a gente tem, é um caminho que a gente precisa de envolver um pouquinho mais. Então, eu queria bater um papo com você sobre isso. E aí, vocês ficam à vontade. Quiser abrir o microfone, fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida, ou, né? Eu tô com o chat aberto aqui. Se vocês quiserem mandar alguma informação aí pelo chat, ou abre o microfone, fica à vontade, a gente vai conversando aqui, batendo um papo tranquilo. Beleza? Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida em relação à seleção de transmucoso? Alguém tem algum relato aí? Já teve algum problema? Já teve alguma dificuldade? Alguma coisa que foi difícil? Ou alguma solução que te deu um pouquinho mais de trabalho? Vocês têm algum relato sobre isso ou não? Então, como que eu vejo que essa situação funciona? Nós vamos ter 3 situações distintas, onde eu preciso pensar em relação ao transmucoso. Uma coisa que eu acho que tem que ficar gravado na cabeça de todo mundo. Não tem uma receita de bolo. Tudo depende da situação clínica, tudo depende do momento, tudo depende do tipo de prótese que eu estou fazendo e do perfil do meu paciente. Então vamos lá, perfil do paciente. Altura do sorriso, fundamental. Meu paciente dá um sorriso, expõe tecido mole, aparece a cervical, a minha prótese vai ter aquela região exposta, eu tenho que ter uma atenção mais preocupada em relação a esse padrão de estética. Ah, não, meu paciente tem um sorriso muito baixo, não aparece, não vai aparecer nem metade da coroa clínica, então não é tão problemático assim. Outra situação, o tipo de prótese que eu vou estar fazendo. Se eu estiver trabalhando em área estética, eu tenho uma linha de filosofia. Se eu estiver trabalhando em área não estética, então posteriores, posterior superior, posterior inferior, eu tenho uma outra conduta que eu posso buscar. E próteses totais, onde a gente normalmente tem o rebordo muito baixo. E aí, com esse rebordo baixo, a minha demanda estética também é muito pequena, some muitas vezes. Quando eu penso no sistema ARCSIS, eu vou ter diferenças de outros sistemas que podem me ajudar. E o que eu acho que é importante é o seguinte: antes da etapa cirúrgica, eu preciso pensar na minha solução protética. Por que eu falo isso? Se eu pensar nos componentes protéticos, tanto para munhão, pilar ou mini pilar, eu tenho as mesmas alturas de transmucoso. Quais são elas? Meio milímetro, 1 milímetro, 2, 2,5, 3,5, 4,5 e 5,5. Nós temos 7 opções, correto? Eu gosto de trabalhar
com a ideia de que eu só tenho 4, que seriam 2,5, 3,5, 4,5 e 5,5. Eu tento eliminar da minha necessidade de reabilitação as dimensões meio, 1 e 2 milímetros. Isso por quê? Porque nos componentes protéticos do Axis, as alturas de meio, 1 e 2 não são personalizáveis. Eu não consigo angular, eu não consigo personalizar o meu componente protético. E eu vejo que a personalização do componente protético é a melhor ferramenta que a implantodontia já me ofereceu até hoje no mundo. Então eu quero personalizar meu componente protético todas as vezes. Sendo assim, como que eu faço para que isso aconteça? Eu nunca vou trabalhar com o meu implante a nível ósseo. Eu sempre vou trabalhar com pelo menos 2 milímetros abaixo do nível ósseo. Sempre, 100% das vezes. Ah, mas e se eu tenho uma região onde eu tenho pouca altura, eu só conseguiria colocar um implante de 9? Eu vou pôr um implante de 8. Eu vou colocar um implante de 7. Se era de 11, eu troco e coloco um implante de 9. Mas eu trabalho com 2 milímetros abaixo do nível ósseo. 100% das vezes. Tá? Eu faço questão de que isso aconteça. Por quê? Se eu tenho meu implante 2 milímetros abaixo do nível ósseo, na hora de medir o meu transmucoso, provavelmente, por mais fino que seja a estrutura de tecido mole do paciente, por mais mínimo que seja o fenótipo perimplantar naquela região, ele vai ter meio milímetro. Então eu vou começar a pensar minha prótese a partir da altura de transmucoso de 2,5. Se eu tiver um fenótipo com uma gengiva mais volumosa, uma gengiva ocupando mais espaço, eu vou trabalhar com 3,5 ou com 4,5. Mas eu tenho a possibilidade de personalizar a angulação de qualquer um deles. Então, o que eu acho que você deve colocar na cabeça, para trabalhar no Axis, meu implante tem que estar 2 milímetros abaixo do nível ósseo. Ponto. Ah, mas em protocolo eu gosto que fica nível ósseo. Protocolo não tem envolvimento estético, vai estar lá embaixo. Muitas vezes a gente faz um desgaste no platô ósseo e desce essa estrutura, então não tem que preocupar. Protocolo não precisa, pode pôr no nível ósseo, não tem problema. Mesmo assim, eu prefiro 2 milímetros abaixo, porque a formação óssea, a neoformação óssea vai ser muito mais legal. Então, primeiro fator, coloque todos os seus implantes abaixo do nível ósseo 2 milímetros. Ganho na neoformação óssea, ganho na qualidade daquela área ali, onde vai ter a conexão do implante com o componente protético, e ganho por só usar componentes protéticos personalizáveis, que são de 2,5 milímetros até o de 5,5 milímetros. Eu elimino, na maioria absoluta das vezes, os meus componentes protéticos de meio, 1 e 2 milímetros, que não são personalizáveis. Ah, mas, professor, tem um caso, o inferior, o alveolar inferior está muito baixo, eu só tenho 7 milímetros, eu tenho que usar esse implante, eu tenho que deixar ele a nível ósseo. Ok, nós vamos fazer isso. Mas a instalação desse implante tem que ser de uma forma perfeita em relação a posicionamento tridimensional. Então eu não vou me dar nenhuma liberdade de posicionar meu implante um pouquinho mais angulado, um pouquinho mais distalizado, mesializado. Não, ele vai ficar perfeito, porque eu não vou ter a possibilidade de angular meu componente protético. Se o meu paciente tiver um fenótipo periodontal de perfil muito delicado, muito fino, eu vou ter que usar um transmucoso muito baixo. Então eu não vou poder personalizar. Mas eu já sei disso antes de fazer a instalação do implante. Não adianta, depois que o implante está instalado, aí que eu vou pedir o meu paciente para fechar a boca, para morder, para eu ver o espaço interoclusal, para eu ver a qualidade do tecido mole, para eu ver o perfil periodontal daquele paciente, qual o fenótipo periodontal daquele paciente, aí é tarde. Então, antes do implante, o que eu preciso avaliar no meu paciente? Fenótipo periodontal, qualidade e quantidade de tecido mole, espaço entre mesial e distal dentes vizinhos, espaço entre arco antagonista, né, do meu nível ósseo até o meu nível do dente antagonista, o nível de tecido mole até o nível de dente antagonista, e por ali eu já vou definir qual vai ser a posição tridimensional do meu implante. Então eu preciso de ter isso muito claro, muito organizado, muito nítido na minha cabeça. Feito essa condição, nós vamos passar para a instalação do implante. Ótimo.
instalou o implante. Aí eu vou ter dois caminhos. Três, usar o tapa e fechar a loja cirúrgica, usar o cicatrizador ou já selecionar o componente protético. Em dentes anteriores, em área estética, eu opto sempre por já usar o componente protético. Ah, mas tem o risco de expor metal depois que eu fizer a coroa. Se eu coloco meu implante abaixo do nível ósseo, em área anterior, eu abuso disso. Ele vai ficar ali a 3, às vezes a 4 milímetros. Então eu vou ter uma margem enorme para trabalhar isso, para eu selecionar meu transmucoso e ainda deixar minha prótese ter uma emergência no perfil periodontal, né, ele emergir como um dente sai de dentro do tecido mole, com 1,5 mm, 2 milímetros abaixo do nível gengival. Então eu tenho folga de espaço ali. Vocês estão entendendo que o ideal é manter folga de espaço e não manter espaços limitados, né? Essa seria a ideia. Então, tendo ali aquela liberdade, eu consigo trabalhar melhor. Então, primeiro passo, preocupar com a posição do implante e já verificar qual é a disponibilidade, qual que é a limitação, qual o transmucoso que eu provavelmente vou usar para aquele paciente. E eu vou descer o meu implante para me dar essa condição. Antes de instalar o implante, eu já estou pensando nisso. Já é uma vantagem. Depois, na hora de fazer essa seleção, na hora de fazer essa medida, eu preciso de trabalhar os dois fatores. Né? Eu vou ver o espaço interoclusal que eu tenho disponível, da plataforma do meu implante até o arco antagonista, e muitas vezes eu vou deixar eu queria deixar meu componente protético a nível gengival, mas o meu espaço interoclusal não é tão grande. Então eu vou pôr meu componente 1 milímetro abaixo, 1,5 mm abaixo do nível gengival, porque eu vou ganhar esse milímetro, eu vou ganhar esse 1,5 mm lá na interoclusal, na parte superior. E assim eu consigo uma prótese com mais estrutura, com mais resistência, que demanda aquele material que eu pretendo usar, seja cerâmica, seja metalocerâmica, seja zircônia com cerâmica, qualquer um que for. Então eu também posso pensar nesse conceito. Então, vamos lá. Se eu tenho área estética anterior-superior, eu procuro colocar meu implante bastante abaixo do nível ósseo e podem anotar, diminua o comprimento do seu implante se for necessário, mas mantenha ele bem abaixo do nível ósseo. A gente só tem a ganhar com isso. Mecanicamente, se o implante tem 11 ou 13, não vai fazer tanta diferença se eu tiver os dois instalados na mesma profundidade. Né? Eu vou fresar 13 e instalar o de 11. É muito mais legal do que eu fresar 13 e instalar o de 13. Eu tenho margem para trabalhar o periodonto, eu tenho uma condição mais legal. Então, em área estética, vamos dividir. Primeiro, área estética. Eu vou fazer a instalação do meu implante mantendo abaixo do nível ósseo, pelo menos 2 milímetros. Em área estética, eu posso levar isso para 3, posso levar isso para 4. E aí eu vou selecionar meu componente, a altura do meu transmucoso, com aquela chavinha. E aí é uma coisa que muita gente erra. Aquela chavinha eu vou instalar dentro do implante e eu vou medir aonde a gengiva está chegando. Ah, minha medida deu 3,5. Então eu vou pegar o meu componente protético de altura 3,5? Depende. Então, que fique bem claro, aquela chave de medir transmucoso, ela não determina qual é o componente que eu vou usar. Ela me dá uma informação. Tendo essa informação na mão, eu vou avaliar. Então, num incisivo central, num incisivo lateral, num canino, a minha medida de transmucoso me informou que eu tenho 3,5 milímetros. Ótimo. O que eu quero como resultado estético? Eu quero minha prótese iniciando acima do nível gengival, no nível gengival ou abaixo do nível gengival. Ah, em área estética eu quero abaixo do nível gengival. Top. 3,5 é a minha informação. Se eu quero abaixo do nível gengival, eu vou trabalhar até o transmucoso que mede 2,5. Assim eu vou ter minha prótese iniciando 1 milímetro abaixo da minha margem gengival. Top, vai funcionar. Vou ter perfil de emergência, vou ter estética, vou ter tudo funcionando bacana. Então, em área estética, essa é a minha matemática. Área estética, essa é a minha matemática. Implante abaixo do nível ósseo, componente protético abaixo do nível gengival. Batemos o martelo. A área estética é isso que eu vou buscar. Em área não estética,
posterior superior, posterior inferior. Como que seria? Vou buscar meu implante abaixo do nível ósseo, aí eu não preciso de 3 ou 4 milímetros. 2 é a medida. Então, em área não estética, colocar seus implantes 2 milímetros abaixo do nível ósseo. Deixa até eu fazer um negócio aqui, eu vou mandar no chat aqui. Nós vamos fazendo um resumo. Então, o primeiro resumo está aí. O segundo que nós vamos colocar são em áreas não estéticas. Daqui a pouco a gente completa aqui o texto. Então, em áreas não estéticas, posterior superior, posterior inferior, que eu vou trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente. Então, meu implante abaixo do nível ósseo, e aí 2 milímetros, eu não preciso de mais, eu não preciso de 3 ou de 4, também porque eu tenho uma limitação, né? A gente tem o seio maxilar na arcada superior, tem nervo na arcada inferior, então tem limitação de profundidade, eu não posso, não é tão livre quanto a área anterior superior. Porém, eu vou deixar ele sempre a 2 milímetros abaixo do nível ósseo. Nível ósseo, 2 milímetros. E o meu componente protético, eu posso escolher. Eu posso deixar meu componente abaixo, a nível ou acima. Depende de quê? Então aí vem fatores. Componentes protéticos. Vem fatores diferentes. Perfil do paciente, amplitude do sorriso do paciente. Não, meu sorriso, o paciente abre a boca, parece pré-molar, aparece, primeiro molar aparece. Então, nessa região, por demanda estética, eu posso levar ele abaixo do nível gengival. Mesma coisa do conceito de área estética. Se está aparecendo um sorriso, eu passo a considerar aquilo área estética. Se não está aparecendo um sorriso, eu não preciso preocupar. Então, eu posso pensar em componente protético a nível gengival. Por quê? É extremamente fácil para eu moldar, é extremamente fácil para eu verificar a adaptação da prótese, é extremamente fácil para o laboratório trabalhar, é extremamente fácil para eu cimentar ou para eu parafusar essa prótese. Eu não preciso manipular tecido mole. Então, idealmente, eu procuro colocar o componente protético a nível gengival. A nível gengival. Quando que isso vai me atrapalhar? Se eu tiver limitado o espaço interoclusal, aí eu vou ganhar espaço aonde? No transmucoso. Então, eu queria usar uma prótese cimentada e o componente que eu posso usar é o de 4 milímetros de altura, o de 6 não cabe, o de 4 milímetros de altura, mas o meu espaço interoclusal é somente 5 milímetros. Se eu usar o munhão com 4, vai me sobrar só 1 milímetro para fazer a prótese, e não é suficiente isso. Então, em vez de eu usar um transmucoso de 2,5 milímetros, eu vou baixar esse transmucoso para 1,5 milímetro. Eu já ganhei mais meio milímetro de espaço. Eu vou baixar esse transmucoso para 1 milímetro. Eu já ganhei 1,5 milímetro. Então, eu estou com espaço suficiente para a prótese. Né? Então, eu tenho que avaliar nesse perfil. Eu não preciso, muitas vezes, dividir, preparar, personalizar o munhão. Eu não gosto de fazer isso. Eu diminuo a altura do transmucoso. Mas lembra que você olhou essa distância antes da cirurgia. Então, nesse caso, o meu implante está mais abaixo do nível ósseo ainda. Esse é um dos casos que eu diminuí o comprimento do implante para eu ganhar essa liberdade de trabalhar nesse perfil. Né? Trágico é quando você faz o implante, deixa a nível ósseo, quando vai pensar na prótese, aí já não tem o espaço disponível, não tem a liberdade desse implante estar mais profundo, e eu não consigo usar componente personalizado, eu não consigo usar nada, fica tudo limitado. É aquela prótese que o parafuso fica exposto, que eu não tenho espaço para aplicar cerâmica, eu tenho que
cortar na altura do munhão, que não facilita a nossa vida, né? Então, ó, seguindo nosso resumo aí, em área não estética, componente protético a nível gengival. Se faltar espaço interoclusal, diminuir o transmucoso em 1 ou 1,5 milímetros para ganhar espaço para a prótese. Beleza? Estão acompanhando aí o resumo? Ou agora, áreas não estéticas para paciente desdentado. No caso do paciente desdentado, onde a gente vai fazer prótese total, também eu preciso de uma avaliação prévia. Já ficou muito claro que a nossa avaliação prévia vai acontecer sempre, né? A fase cirúrgica depende muito da condição protética. Então, meu paciente desdentado, tradicional, protocolo de Brånemark, área inferior, entre forames, tem osso, tem quantidade, tem qualidade, está ótimo. Eu vou abrir o retalho, pegar uma broca e nivelar aquele platô todo ali. Ótimo, eu estou descendo ali 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros. Quer dizer, eu estou tirando mais ainda o fator de envolvimento estético. Eu estou tirando mais ainda o fator limitação de espaço interoclusal. Nesse paciente, pode deixar o implante a nível ósseo, não tem problema nenhum. Né? Então, vou pôr o implante em nível ósseo. Porém, aquela prótese que eu vou fazer é uma prótese total, mas o paciente tem muito volume ósseo, tem muita arquitetura gengival bacana, tem muita qualidade de tecido mole. Eu vou fazer a prótese só de dentes, como se fosse uma ponte fixa. E ela vai trabalhar tendo perfil de emergência e todos aqueles conceitos. Aí não. Aí eu não posso fazer meu implante a nível ósseo, não. Eu tenho que descer todos e pensar nisso como uma prótese fixa, não como uma prótese total. Não com o conceito de um protocolo, e sim com o conceito de uma prótese fixa. Então, no paciente desdentado, eu tenho 2 caminhos para levar esse paciente. Caminho A, ele é um paciente portador de prótese total. Vai ter dente e tecido mole de material artificial. Beleza, é um caminho. Não. Esse paciente meu vai ter eu quero uma prótese final como se fosse uma ponte fixa, uma prótese múltipla, fixa. Então, eu só vai ter dente, não vai ter tecido mole. Tecido mole é o original do paciente. Nesse caso, eu conduzo como uma prótese fixa. Qual que é a diferença? Na prótese fixa, eu vou trabalhar transmucoso, eu vou trabalhar perfil de emergência, eu necessito do tecido mole do paciente. Na prótese total, o tecido mole é artificial. Então, não me preocupa a profundidade do implante. Não me preocupa a altura de transmucoso. Eu quero que minha prótese apareça ali, naquela estrutura. Né? Então, paciente desdentado, eu posso considerar que 90% das vezes o implante é em nível ósseo. Principalmente o paciente que tem muita idade, tem dificuldade de higienização, tem dificuldade motora, tem alguma limitação sistêmica, alguma dificuldade de movimento. Então, é legal que eu tenha meu componente protético para fora do nível ósseo. Para conseguir uma higienezinha lá, qualquer coisa que ele fizer, qualquer escovação que ele fizer, vai limpar. Um enxaguatório já vai ser suficiente, uma pessoa, um terceiro fazendo a higiene para ele já vai ser interessante, já vai ser legal. Então, é melhor que eu tenha espaço para fazer essa higiene. Se é uma pessoa que tem todos os controles motores, funciona bem legal, tem a condição de fazer a higiene, durante o seu acompanhamento ali, é um paciente que não tem aquele tanto de tártaro, não tem aquele tanto de biofilme, eu consigo manter uma prótese mais limpinha, eu posso deixar esse transmucoso, o início da prótese mais próximo do nível gengival, e aí vai dar mais conforto para o paciente, esteticamente vai ficar mais legal, e aí eu consigo trabalhar dessa forma. Então depende muito aí da resposta que o paciente te dá e de um diagnóstico que você tem sobre será que ele consegue manter ou é mais fácil eu simplificar a vida desse paciente. Então nós vamos ter essa condição em área não estética. Desdentado, implante em nível ósseo,
e componente protético acima do nível gengival. Então, ó, são mais ou menos essas as referências de padrão que eu gosto de usar. Mais ou menos é esse resumo. Se vocês olharem no chat, vocês estão vendo o chat aí do lado? Abre aí o chat que vocês vão ver. Então, eu coloquei lá, às 9h14, área estética, depois área não estética e, por último, área não estética em paciente desdentado total. Então, são os 3 pilares que a gente vai usar, são os 3 caminhos que a gente vai usar. Tem que prestar bastante atenção nisso aí. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Algum caso que vocês queiram relatar aí? Concordam com o que eu estou falando? Discordam com o que eu estou falando? O que vocês me dizem? Alguém me diz alguma coisa? Alguém está aí? Tem alguém vivo aí, segunda-feira de manhã? Ó, tem uma pessoa viva. Maria Elisa. Levantou a mão. Pode falar, se você abrir o microfone aí, fica à vontade. Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês levantaram a mão? Eu estou dentro da sala na faculdade aqui, mas vocês podem ficar livres, não precisa de burocracia, não. Então, o que eu queria que a gente, assim, o que eu vejo que é uma demanda muito grande, eu recebo toda semana foto de radiografia. Qual que é o transmucoso que eu vou usar? Né? Olha o nome, transmucoso, mucosa, tecido mole, não aparece em radiografia. Então, não é pela radiografia que a gente vai selecionar o transmucoso, é clinicamente. E esse transmucoso pode ficar acima, a nível ou abaixo do seu pico gengival. Depende desses fatores que nós estamos listando aqui, depende desses conceitos que a gente está usando aqui. Então, cada situação vai demandar um. Importante é saber, a chavinha de medida não me define qual que eu vou usar, me dá uma informação. Medi lá, pumba, deu 3,5, ótimo. Se eu estiver fazendo uma prótese do tipo protocolo, pode ser que eu escolha o componente acima do nível gengival. Vou selecionar o 4,5, talvez o 5,5. Ou, não, estou fazendo uma prótese e não é área estética, não tem envolvimento estético posterior, superior, não tem problema, ótimo. Eu quero ela a nível, então eu vou escolher realmente o 3,5. Eu estou trabalhando na área estética anterior, paciente com fenótipo periodontal, com muita gengiva, muito volume, muito bacana, eu posso colocar 1 milímetro em abaixo, vou escolher o 2,5. Não, é área estética, porém esse paciente tem um perfil periodontal extremamente fino, extremamente delicado. E eu acho que 1 milímetro abaixo tem risco de aparecer o metal do componente protético. Ótimo, vamos abaixar mais, vou colocar o 2, vou colocar o 1 milímetro de transmucoso, para que eu consiga isso aí de uma forma mais legal. Pessoal que está clicou aí para a mão levantada, quer falar alguma coisa? Bom dia. Opa, bom dia. Tudo bem? Primeiro, parabéns lá pela sua cadeira. Opa, valeu, muito obrogado. Que Bacana demais. seja muito proveitoso aí para você. A minha pergunta, na verdade, é sobre a área estética. Quando o Sim. componente ele fica ainda um pouco exposto, já que a paciente... Eu tenho um caso com isso, na verdade. A paciente ele tem um pouquinho... A gengiva dela é muito fininha e ficou aparecendo. Se considera um erro se eu tiver que fazer uma maquiagem com a gengiva um pouco mais... além da parte protética do dente, fazer um detalhe com a gengiva? Não, Que então, não. É porque é o seguinte, muitas vezes, o que acontece? É difícil falar que é um erro, porque é uma coisa muito dinâmica. Por exemplo,
às vezes, no dia da cirurgia, é uma carga imediata. Estava inflamado, tinha uma fratura, estava edemasiado, o volume estava maior, é difícil de ter todas essas referências. Mas o que eu acho é o seguinte, se o Arcus tem um fator, mais um fator diferencial, que é o término dinâmico, não é? Eu não preciso o meu munhão está aqui, eu não preciso que minha prótese venha até aqui a base do meu munhão. Eu posso terminar minha prótese em qualquer altura, né? Eu posso desenhar o término da minha prótese em qualquer altura, eu não preciso chegar até lá embaixo, no munhão. Então, se você criar o hábito de sempre colocar mais abaixo um pouquinho, mesmo que sua prótese não vai até a linha do final do munhão, eu termino meu término dinâmico onde eu quiser, mas eu tenho sempre mais proteção. No caso onde o implante já está instalado, o componente já está no lugar, você não tem disponibilidade para trocar esse componente, não tem problema nenhum. Muitas vezes, se você quiser, se for prótese cimentada, você pode personalizar essa região aqui com a broca e descer ela um pouquinho mais, personalizar um pouquinho mais, e a diferença é que você vai personalizar o transfer também. Então, no transfer, lembra de moldagem de casquete antiga? Você personalizava ali para copiar o término do preparo? Você vai usar o transfer e personalizar ele para copiar aquela margenzinha ali. Nisso você deu mais profundidade e mais volume, profundidade em nível gengival e profundidade em nível de profundidade do dente mesmo, esmalte, dentina, por exemplo. E aí você vai conseguir uma prótese que vai buscar o desenho lá do término. E se essa área precisar de ser tecido mole, nenhum problema. Aplica cerâmica condizente com tecido mole. Ou muitas vezes aplica cerâmica dando ali um aspecto de recessão gengival, que também fica muito bonito. Se o paciente tem outras recessões, você deixa o dente no tamanho certinho e põe ali como se fosse uma raiz exposta. Fica muito bonito também. Eu acho que seria uma solução bacana. E aí você está usando, nesse caso, pilar, ou prótese parafusada ou prótese cimentada? Usei parafusada. Ah, tá. Aí é mais difícil de personalizar. Né, Na verdade, os problemas que eu tive foi esse. Ele ficou um pouco vestibularizado e eu tive que usar como menor o 2,5 para poder trazê-lo para uma posição um pouco melhor, né? Mais isso. coerente. E aí foi que ela acabou tendo essa retração gengival, né? Era um dente teve uma fratura, um acidente no passado, e aí, por ocasião da instalação, eu acho que ele teve uma retração ainda um pouco maior, além daquilo que eu imaginei que seria, né? Uhum. É o normal. Essa história acontece todo dia, cara, né? E cada caso é um caso, né? Vai acontecer. Mas o que eu faço? Anterior, eu gosto só de cimentado, porque ainda me dá essas liberdades. O mulhão é maciço, então eu consigo personalizar ele ali do jeito que precisar. Né? Às vezes não tem espaço overjet, overbite, você pode preparar na distal do munhão ali com uma broquinha em forma de chama, em forma de pera, e ganhar aquele espaço ali. E aí eu passo a tratar esse munhão como se fosse um núcleo metálico fundido. Eu faço uma moldagenzinha individual nele ali, sem o transfer. Você personaliza e passa a tratar dele como se ele fosse um dente mesmo, entendeu? Eu prefiro prótese cimentada nessa região anterior aí por causa disso. Com a parafusada, como ele adapta ali, né, certinho, você não vai ter essa liberdade de poder desgastar o componente, de poder personalizar um pouquinho mais. Perfeito, professor. Mas Obrigado. é um caso que acontece todo dia, cara. Todo dia, pode ficar tranquilo. É só ficar de olho. Exatamente, né? Você tem que tentar mapear quais são os pontos de dificuldade para tentar no próximo não acontecer mais, né? Verdade. Valeu. A Aurora e Maria Elisa também levantaram a mão. Vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Ou alguém mais aí que tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ficou claro aí esse conceito de divisão que a gente fez? Área estética, área não estética e prótese total?
Eu acho que é o caminho mais fácil para a gente entender. Maria Elisa? Então ficou na parte estética aí, né, aprofundar mais o implante. É isso aí que a gente está trabalhando também, aprofundar mais o implante. Obrigada, professor. Obrigada. Isso. Eu acho que é essa que é a ideia, assim, sabe? Eu bato muito na tecla de que, principalmente as pessoas que entram no sistema mais recente, quem é mais novo no sistema, a pessoa entra muito preocupada com a cirurgia, qual broca que usa, até qual broca que vai, diâmetro do implante, altura do implante, mas tem que pensar na prótese nesse momento, sabe? Eu falo que o Arcis nos deu a possibilidade de fazer um planejamento reverso moderno. O que é isso? Eu continuo dependendo da posição da prótese para fazer a instalação do implante. Porém, eu preciso que... Eu tô mais livre, porque eu posso inclinar meu implante um pouquinho, eu posso fazer um approach palatino um pouquinho mais forte, eu tenho mais liberdade para fazer isso. Porém, eu continuo dependendo do meu conceito de prótese para determinar a minha profundidade do implante. E o mais comum, se aconteceu com vocês podem ter certeza que acontece com muita gente, que é exatamente isso. Comprou lá, sei lá, 30 implantes e está operando. Chegou no dia de fazer as primeiras próteses, aí que bate. Falou, opa, meu implante está muito superficial e eu não estou conseguindo usar a melhor ferramenta do mundo, que é angular, que é personalizar. Então, eu tento alertar para todo mundo, para já começar na primeira cirurgia, afunda a profundidade do implante. Não tenha medo disso. Só vai te trazer benefícios para as próximas etapas. Né? Só vai trazer benefício. Para quem já tem um histórico de vir do cone Morse, isso já é mais fácil de aceitar. Para quem vem muito de HE, do conceito de sempre a plataforma ser externa, é mais difícil de fazer essa transição. Mas é importante a gente pensar nisso. A resposta biológica, a condição de prótese e a condição de estética vão ser sempre mais favoráveis. Pode testar aí. Se não for, pode me xingar aqui depois, que não tem problema não. Mas vai ser melhor, vai ser mais legal. Podem acreditar. Beleza, turma? Alguém tem mais alguma pergunta aí? Deixa eu ver se alguém movimentou a mão. A Aurora tinha levantado a mão, se quiser fazer alguma pergunta. Bom, se vocês quiserem, então, faz um print aí do chat, onde está descrito isso aí, ou então anota isso aí, que é um roteirozinho que vai ajudar bastante, vai servir muito de dica para a gente ter um parâmetro para começar a pensar. Cada caso é uma particularidade, cada caso é uma situação individual, mas a gente consegue ter aí, sei lá, 75%, 80% das vezes, essa regrinha vai te ajudar aí a direcionar o trabalho. Beleza? Eu espero que eu tenha colaborado aí com vocês, que tenha tido algumas dicas bacanas. Para o ano de 2023, eu vou participar mais das mentorias, a gente já tem algumas datas separadas, algumas datas reservadas. Vou escrever no chat aqui meu Instagram, eu estou falando lá sobre implante, sobre prótese, sobre dentística, resina, periodontia, e outras coisas mais, né? Uma trilhazinha de moto, uma trilha de bike, sobre o América. Então, depois vocês me procuram lá, eu fico à disposição, se eu puder ajudar, alguma pergunta aqui, ou quem quiser mandar alguma dúvida lá, ou alguma solicitação. Nem sempre eu respondo tão rápido, mas uma hora eu respondo. Talvez você nem precisa mais daquilo, mas vai chegar alguma resposta, vai chegar lá para você. Beleza? Então, esse aí é o contato, Gustavo De Greco, o contato lá do Instagram, e a gente fica à vontade para poder tirar alguma dúvida, ajudar de alguma forma. Saibam que vocês estão entrando no implantodontia do futuro, né? Eu falo isso em todos os lugares, eu falo isso em todas as oportunidades que eu tenho de apresentar o sistema para colegas novos, e realmente é muito bacana, é muito legal. Basta a gente
passar por esse nível de aprendizado aí e conseguir absorver tudo que ele tem para nos oferecer. Beleza? Valeu. Vou voltar para a faculdade aqui, deve ter uns 40 provisórios me esperando ali para acabar de fazer, moldar e tudo mais. Obrigado aí pela atenção de todo mundo. Fica meu agradecimento aqui para vocês e espero que eu consiga colaborar com um pouquinho, né? Um pouquinho cada dia ajuda muito. Beleza? Se vocês quiserem abrir a câmera aí, ó, vou tirar uma foto aí da galera que está aparecendo na minha tela aqui para a gente marcar no Instagram aí, ó. Aí, ó. Valeu, turma. Obrigado aí por tudo. Até a próxima. Agradeço a atenção de todo mundo aí. Aí, Orlando. Valeu. Ó. Apareceu na tela aí. Obrigadão, gente. Até a mais. Até a próxima.